receber aqui na nossa sala o doutor Renan. Boa tarde, meu tudo querido. bem? Boa Prazer. tarde. Prazer Seja estar muito aqui, cara. bem-vindo. Muito Pode obrigado. sentar, por favor. Vamos lá. Doutor Renan, é uma honra poder estar te recebendo aqui Que no nosso isso, programa honra minha. e poder falar de um assunto muito pertinente, porque o que tem de pessoas, a procura ultimamente de pessoas precisando fazer o transplante capilar tem sido muito grande, né? Exatamente. A procura aumentou muito nos últimos anos, principalmente frente aos resultados muito mais naturais, né? Antigamente as pessoas tinham muito medo de fazer e um medo a gente até entendia porque antes os resultados eram tão artificiais, o famoso cabelo de boneca, eram muitos mitos e as pessoas realmente tinham receio de fazer e não ficar com um bom resultado. Mas hoje o resultado é bem natural e a recuperação muito mais rápida do que antigamente. Hoje nós vamos abordar um assunto sobre transplante capilar feminino. Mas antes de a gente já entrar nesse assunto, eu quero falar, voltando ainda o que você estava falando agora sobre o medo, qual que seria esse medo, essa insegurança? O porquê que as pessoas, então, elas tinham essa insegurança de fazer o transplante? Porque, infelizmente, Renato, o que acontece hoje no Brasil e muitos locais, muitos lugares do mundo é que muitas pessoas acabam se aventurando nessa profissão, uma profissão tão bonita, e infelizmente não entregam um resultado satisfatório, ou muitas vezes trabalham de forma sem qualificação, sem tecnologia, sem qualidade. Que é aparentemente fazer um serviço daqui a 3 ou 6 meses, não ter aquele resultado que ela estava esperando Exatamente. E isso é muito frustrante, né? Porque se você for parar para analisar, o resultado do transplante você consegue ver apenas com 1 ano. Então você imagina, você passar por todo esse processo, não ter um resultado satisfatório e ainda assim não ter um acompanhamento de um profissional qualificado. Muitas vezes acontece de eu receber pacientes e às vezes esse paciente já passou por um profissional, fez a cirurgia e perdeu o acompanhamento. O médico sumiu ou fez em clínica, não teve o suporte adequado, o resultado não ficou bom, teve infecção, teve complicação, e isso tudo pode acontecer. Só que você está ao lado de um profissional que te dá uma assistência correta, realmente preparado e altamente qualificado, traz uma grande diferença para o resultado final, sem dúvida alguma. Eu acho que esse é o ponto principal que muitas pessoas ainda têm receio de fazer, encontrar alguém qualificado que entregue um trabalho decente. Na área, né? Exatamente, que entregue um trabalho decente e faça um acompanhamento integral, porque é muito fácil você ir lá operar um paciente e nunca mais vê-lo. Acontece muito por aí fora. Então, assim, eu sou totalmente contra isso. Até por isso que os meus pacientes já me conhecem, eles sabem que eu faço um acompanhamento totalmente integral, tanto no pré, no intra e no pós-operatório. Esse paciente precisa ter uma assistência completa, até porque ele está confiando na gente. Sim, é um trabalho muito responsável. Você imagina, você passar por um procedimento de aproximadamente 10 a 12 horas, depois um pós-operatório. A pessoa apaga, doutor? Como é que é? Apaga mesmo? Apaga. Tem várias formas de fazer, né? Mas eu prefiro fazer com sedação, com anestesista presente na sala, mais segurança, muito mais conforto. Tem outras formas de fazer, tem outros profissionais que optam por fazer com a medicação oral. Tem pessoas... Tem como pessoas fazer também? Tem como fazer, tem pessoas que preferem. Eu optei por não fazer, eu prefiro fazer com anestesista em sala, porque entrega muito conforto. Imagina só você 10 a 12 horas acordado, com alguém ali cutucando sua cabeça. Então, assim, essa sensação, essa perspectiva ruim que as pessoas tinham, acabou, não precisa mais disso. A gente consegue sim entregar conforto e segurança, tudo no mesmo procedimento. Ótimo. E qual seria a fala melhor para todos que estão nos assistindo? Transplante capilar ou implante capilar? Qual que é a fala melhor para todos que estão nos assistindo agora, doutor? Esse é um termo muito frequente, mas o termo correto é transplante capilar. Transplante capilar. Porque o implante, ele denota que seja uma cirurgia com fios artificiais. Não é essa cirurgia que a gente faz. Isso é uma cirurgia que está cada vez mais em desuso. Eu faço transplante capilar, que é uma redistribuição de fios. Nós vamos retirar folículos da área doadora, por isso o paciente precisa ter uma boa área doadora, uma avaliação precisa para poder ter uma indicação correta, tá? E faz uma redistribuição. Nós vamos tirar folículos de uma área saudável para redistribuí-los para uma área afetada pela calvície. Caramba! E como você já falou aqui alguns minutos atrás, que são no prazo de 10 a 12 horas que a pessoa está lá passando por essa cirurgia, como que é a abordagem da pessoa? Chega lá, a sua clínica se atende aonde aqui em São Paulo? Na Faria Lima. Faria Lima. Isso. Horário comercial, né? Isso. Segunda a sexta, Isso aí. horário comercial. Tá, chegando lá,
a pessoa chega na tua clínica e fala: ô, doutor Renan, tudo bem? Bom dia ou boa tarde. Eu tô com um problema aqui da calvície, é isso? Sim. Tá, a pessoa relata o problema, a deficiência dela capilar. E quais são os procedimentos, quais são as falas que você automaticamente já chega e passa para esse paciente? É muito importante essa sua colocação, que isso leva em consideração a grande importância, que é fundamental, é a consulta médica. Sim. Muitas pessoas têm pressa nesse momento. Eu oriento, já querem tudo para ontem. Não tenha pressa nesse momento. Um cirurgião que é responsável, da forma como você falou, ele vai te receber. Primeiro ele vai entender se realmente tem indicação, vai analisar seu caso, vai saber, Renato, qual que é a causa da sua queda? Há quanto tempo você está perdendo o cabelo? Não é tão simples assim. Muitas pessoas acham, eu já tenho indicação, vou copiar a fórmula lá do meu amigo, vou começar a tomar assim, né? E vai dar tudo certo. Não é bem assim. Eu preciso fazer uma avaliação definitiva para saber se esse paciente tem alguma doença de couro cabeludo, algo que inviabilize um possível transplante. Existem doenças que são inflamatórias, autoimunes, nós temos que descartar outras doenças, outras causas principais para poder ter uma indicação precisa para que o paciente se beneficie. E qual que é a grande importância da consulta? Eu vou entender a sua necessidade, se realmente você vai ter benefício com o transplante, alinhar todo o pré-operatório, solicitar exames que são fundamentais para garantir a sua segurança no dia da sua cirurgia, para que você passe com um cardiologista antes e se tiver indicação, o meu anestesista vai te avaliar também antes, porque isso tudo é fundamental. Não pode ter pressa. Com certeza não pode ter pressa, porque você imagina, você passa por um procedimento, você está num ambiente que te dá segurança, mas você não está apto para fazer a cirurgia, é um risco que você está correndo muito grande. Por isso que eu preciso que esse paciente passe antes com o cardiologista, faça uma avaliação, que ele tenha essa liberação, que ele faça os exames solicitados, entenda a importância do pré, do intra e do pós-operatório, porque não adianta nada você ir lá fazer sua cirurgia se você não tiver condições de seguir o pós-operatório de forma correta, que é onde a maioria erra, Renato. As pessoas precisam entender, o pós-operatório é tão fundamental quanto a cirurgia. E se não for levado a sério, não seguir todas as orientações, o desfecho pode não ser tão favorável. Aí você vê, ó, o doutor Renan está aqui relatando como é que é feita a abordagem da própria pessoa chegar lá na clínica dele e relatar o seu problema e ele mesmo falar o que essa pessoa ela precisa, necessita para acontecer todos os tipos de procedimento. Aí eu percebi algo na fala do doutor, o seguinte: você vê que o doutor Renan não está preocupado com o teu dinheiro. O doutor Renan não está preocupado em enriquecer as tuas custas. Ele está preocupado em ser o quê? Um homem profissional, mostrar profissionalismo no seu trabalho e para que você venha futuramente ser uma pessoa que é bem sucedida naquele procedimento. Então, tudo na nossa vida são etapas. Exato. Nós precisamos passar, né, doutor, por etapas para a gente chegar no objetivo, que é a pessoa sair de lá feliz, né, com a sua autoestima bem para cima. Sim. E ter uma coisa, ter algo no seu couro cabeludo que venha a ser duradouro. Claro, é isso? E Renato, um dado muito, assim, muito triste de relatar é que hoje a maioria das pessoas que nos procuram estão procurando para fazer uma revisão cirúrgica, que fizeram cirurgia com outros profissionais fora do país, outras clínicas, e não gostaram do resultado. Isso tem sido cada vez mais comum. E sabe por quê? Muitas pessoas procurando por preço, locais que fazem por quantidade. Infelizmente, um local que está preocupado com quantidade, não está preocupado em dar qualidade. Muitas vezes as pessoas vão pelo barato e às vezes o barato sai muito caro. É um ditado popular, né? O barato sai caro, né? Exatamente, ainda mais falando de saúde. Você precisa ter segurança. Muitas pessoas subestimam. O transplante é uma cirurgia minimamente invasiva, pequena. Não é. É uma cirurgia como qualquer outra, por isso precisa ter seus detalhes respeitados. As pessoas precisam entender que tem que passar por uma avaliação profissional correta, precisa ser sim médico, tá? Acontece muito e tem sido cada vez mais frequente eu receber paciente que passou com um profissional que não é médico, indicou a cirurgia, chegou no dia da cirurgia, era outro profissional que estava fazendo. Então, assim, isso é muito comum, isso é muito triste. A gente tem que levar muito a sério isso, e é assim que eu levo o meu trabalho. Eu não estou falando isso de agora, não. Eu falo isso desde que eu me entendo como cirurgião, porque isso é importante. Eu estou colocando um paciente na minha responsabilidade dentro de uma sala de cirurgia. Não faz sentido eu, no dia, não estar presente na sala de cirurgia. Verdade. Você concorda? Eu preciso que você vai se programar para aquilo ali, para aquele momento. Eu preciso que ele tenha uma avaliação correta e eu vou fazer todo o segmento dele no pós-operatório.
O problema é que hoje a gente encontra muitos profissionais na área terceirizando tudo, passando função para outros profissionais. Esse é um dos maiores erros que tem, é por isso que muitas pessoas têm um desfecho negativo. Entendi. Acabam não tendo um suporte adequado e, infelizmente, sofrem muito com isso. E a calvície é algo que impacta muito na nossa autoestima, né? Então, você imagina, você confia num profissional, faz uma cirurgia que está ali para recuperar a sua autoestima, só que você não encontra o resultado que você quer e, de brinde, você ainda não tem assistência. Olha aí. Então isso acontece, isso é muito triste e eu recebo diariamente isso, Renato. Então é por isso que eu sempre bato de frente com isso. Por isso que eu faço questão de fazer a minha parte, que é informar. Sim, com certeza. Eu preciso que você entenda, se você está procurando por transplante, que o ideal é você fazer com um profissional que você confie, passar por uma avaliação correta, seguir as orientações do profissional médico, sem pressa, pessoal. Pressa, nesse caso, custa muito caro. Ó, nós estamos trazendo aqui um profissional mesmo, de qualidade, que já tem bastante tempo na área. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, doutor. Você está falando aí bastante, está enfatizando a respeito de profissionalismo e das pessoas procurarem um profissional. Eu tenho olhado nas redes sociais, principalmente no Instagram, o número de excesso de médicos fazendo divulgação do seu produto, fazendo o antes e depois. O que você acha a respeito dessas divulgações que são feitas em excesso, Facebook, Instagram, nas mídias sociais em si? Eu acho que tudo... E tá mostrando exemplo, o antes era assim e o depois. Eu acho que tudo tem que ser com responsabilidade, desde que você faça um trabalho decente e tenha transparência e ética com o seu paciente. Eu acho que isso vence tudo, porque é muito triste quando você procura um profissional, chega no dia você não tem transparência, querem te empurrar qualquer tipo de procedimento para tirar seu dinheiro. Isso é muito comum. Eu já passei por profissionais que eu senti que estava sendo passado a perna. A gente percebe isso de cara, claro. Ainda mais a gente que entende um pouco da área. Então hoje eu vejo assim, o antes e depois não como o maior problema da situação, e sim a transparência do profissional. Muitas pessoas às vezes têm medo de falar a verdade e perder o paciente. Isso é um erro muito frequente. Às vezes, por exemplo, vamos imaginar aqui, um paciente que está muito calvo, ele tem um grau avançado de calvície. Vai ter benefício eu ficar indicando para ele meses e meses e meses de terapia injetável, que esse paciente teria que gastar em torno de 10 a 15 mil num tratamento completo? Vai ter benefício? Talvez não, porque um paciente já tem uma calvície avançada. Talvez seria muito mais interessante e muito mais transparente falar, olha, fulano, o seu caso já é de transplante, mas se você quiser tentar um tratamento, fica a seu critério. Mas o que eu acho que é melhor para o seu caso é exatamente isso, que assim você não perde tempo nem dinheiro. Porque hoje as pessoas têm medo de ser transparente com o paciente e acabar perdendo o paciente. Isso é um erro grave, porque você acaba indicando procedimentos, tratamentos por pressão e muitas vezes não vai ter benefício nenhum para o paciente, nem a curto, nem a longo prazo. Ou seja, aí o que acontece? O paciente gasta uma grana, perde um baita tempo, perde a credibilidade para ele, o tratamento, ele não segue o tratamento e quando ele chega em nós, já chega muito frustrado, não quer fazer mais tratamento porque perdeu totalmente o sentido para ele. Isso é muito comum, cara. Então, o meu intuito, assim, de informar, principalmente em rede social é muito importante e poderosíssimo. Por isso que eu acho que a gente tem que sempre informar com responsabilidade e transparência. Eu preciso passar para o meu paciente para que ele entenda a real importância de fazer um tratamento clínico correto, orientado por um profissional, que se ele optar e se ele tiver condições de fazer a cirurgia do transplante capilar, se ele realmente for eleito para isso, esse paciente precisa seguir à risca todas as nossas orientações, porque não se trata de um procedimento simples, não existe cirurgia simples. Por isso tem que estar em um ambiente seguro, uma equipe altamente qualificada, que sabe o que está fazendo, um profissional que vai te dar assistência, que vai fazer todo o acompanhamento. Vai te acompanhar, né? Exatamente, isso é fundamental. É isso aí. E quais regiões do corpo, doutor, pode ser feito o transplante? O transplante pode ser feito para várias áreas, principalmente já para a região de barba, cabelo e sobrancelha, que são as mais procuradas. Hoje o top 1, né? Qual que é o mais procurado? É o transplante capilar. Em segundo lugar, a gente vê o transplante de barba. Gente, e em terceiro... Eu tô doido para botar isso aqui para correr. Tá doido. A procura está sendo grande de barba. Aumentou bastante, porque principalmente se tratar de face, antigamente as pessoas tinham medo de fazer e de ficar muito artificial, porque o material era muito mais grosseiro do que hoje em dia. Hoje em dia a lâmina que eu utilizo, por exemplo,
para fazer essa microincisão é de 0,65 a 0,7 milímetros, é quase que meio milímetro. Então não fica não fica cicatriz visível. Então muitas pessoas ficam achando, meu Deus, se eu fizer eu vou ficar cheio de marcas no rosto. Não é bem assim, o resultado fica super natural e com 3 a 4 meses já tem o início da fase de crescimento. A barba, ela já tem um resultado final mais precoce que o do cabelo, pelo ciclo capilar da barba ser um pouco mais diferente. Então com 8 meses a gente já vê um excelente resultado da barba. Me perdoe, doutor, mas eu fico assim impressionado você procurar para poder ter barba. Fica com a pele lisinha, porque a pele lisinha é tão bonito porque traz pra gente aquele rostinho de jovem, de bebê, não é verdade? Tem gente. Eu, por exemplo, isso é uma pergunta engraçada que direto eu recebo no meu Instagram. Por que você não faz transplante de barba? Tipo, em mim. Eu ia falar isso agora da sua pessoa. Me incomodei. Olha essa pele aí, com todo respeito, doutor, a sua pele lisinha, limpinha. Poxa, pra quê? Em algumas pessoas, não sei se você vai concordar comigo, em algumas pessoas, quando a pessoa, ela mesma tem a barba, ela transmite que ela tá mais velha. Não, nem sempre. Nem sempre. A barba pode ser uma maquiagem do homem, né? Que a gente brinca. E muitas vezes dá mais sensação de virilidade, deixa um homem com um contorno mais bonito. Muitas pessoas fazem, por exemplo, eu já fiz, muitas pessoas fazem preenchimentos. E o que é interessante? Às vezes a própria barba dá esse contorno para o rosto do homem e deixa o rosto mais masculino, fica mais bonito. Por exemplo, eu não me incomodo, mas tem muita gente que se incomoda. E muita gente tem medo de fazer, faz várias terapias que realmente, muitas dessas terapias não têm nem respaldo científico e algumas realmente não vão fazer a barba crescer, porque essas terapias medicamentosas injetáveis, elas vão melhorar os fios que estão finos, fios que estão miniaturizados. Se o paciente não tem nenhum fio na região, ele vai se beneficiar do transplante de barba. E é aí que entra o transplante de barba. Muitas pessoas se incomodam com a rarefação, falhas na região da barba ou até cicatrizes. E é possível sim corrigir, fica com grande densidade e fica muito natural. Então, só para a gente fazer aqui uma divisão, entre aspas, a procura das mulheres tem sido muito do cabelo, não é isso? Sim. E também da sobrancelha. Já ia falar, as mulheres cabelo e sobrancelha. E dos homens, cabelo também e a barba. Inclusive sobrancelha também. Sobrancelha? Do homem também. Ô, meu amigo, nada contra, mas, poxa. Mas tem muita gente que procura. Ô, meu amigo, não sou machista, não. Atrás de mim, não sou machista, não. Tem gente que tem muita falha e principalmente cicatriz e sobrancelha. E existem algumas doenças, Renato, que, por exemplo, elas vão meio que afetando os fios, com o tempo eles vão caindo, não crescem mais. São doenças que podem ser tanto genéticas quanto inflamatórias e autoimunes. Então nós temos que diagnosticar corretamente, se tiver indicação, o paciente realmente se beneficia bastante do transplante. Até porque, por exemplo, você citou das mulheres. Das mulheres hoje a procura tem sido muito grande, né? E antes elas morriam de medo de fazer e eu até entendo por quê. Porque antes os resultados não eram naturais. Anos atrás, quando eu comecei a fazer transplante, o que mais me preocupava era o público masculino, porque eu achava que 99% ia ser procura do transplante pelo público masculino. Pelo contrário, eu tive uma grande procura pelo público feminino, porque as mulheres viram que realmente fica natural, fica com alta densidade e elas podem sim ter uma rápida recuperação. Não precisa raspar o cabelo inteiro, igual muitas mulheres acham que tem que fazer, não tem necessidade de raspar. Existem outras modalidades do FUI, que é a técnica que eu faço, fio a fio, onde você retira o folículo sem necessidade de raspar o couro cabeludo. Entendi. Então é mais tecnologia. Nada, tranquilo. Interessante, olha que coisa bacana. Doutor Renan, nós estávamos falando aqui a respeito sobre ser duradouro ou não. Os fios, a partir do momento que ele é colocado, passou pelo prazo que você falou desde o começo do programa, de 10 a 12 horas, e depois dessas 10, 12 horas, quanto tempo que leva para poder você já ter um resultado daqueles cabelos bonitos e é duradouro pro resto da vida? Não cresce cabelo branco? Como é que é? Explica pra gente. Essa é uma pergunta muito importante, Renato. Sabe por quê?
eu vejo muita gente falando fora, o transplante é imortal, é infinito. Não é bem assim que funciona, tá? Sim. A gente precisa fazer um tratamento correto, principalmente tratamento direcionado. Algumas causas, por exemplo, causas genéticas, como a alopecia androgenética, se o paciente ou a paciente não seguir o tratamento no pós-operatório, existe um maior risco de perder esse folículo. Por isso que o tratamento precisa ser feito junto ao médico corretamente e seguir para o resto da vida, tá? Mas outros casos, paciente que não possui alopecia androgenética, casos corretivos, principalmente cicatriciais, de cicatrizes ou queimaduras, ou principalmente para reduzir a testa, por uma questão estética, que é muito comum também, a gente consegue fazer e não necessariamente vai precisar de tratamento o resto da vida. Tem que ser individualizado de acordo com a causa da queda do paciente. Mas essa pergunta é muito interessante porque, por exemplo, muitas pessoas não entendem a evolução por achar que é rápido. O cabelo nunca é rápido. Tem que ter paciência. No primeiro mês, o que acontece? O cabelo transplantado ele vai cair como se fosse uma planta. A parte germinativa está ali dentro da pele, ela vai dar início a uma nova fase de crescimento, a fase de crescimento correta. Em torno do 3º para o 4º mês está começando a crescer. Então é um jogo de paciência. Precisa ser muito transparente para o paciente. Não vai ser rápido. Esse cabelo vai cair. É muito raro um transplante não cair no pós-operatório, isso pode acontecer também e sempre gera ansiedade, mesmo a gente orientando, quando começa a cair o paciente, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas é um processo natural. Numa porcentagem de quantos por cento? O cabelo cai, um exemplo, fez 90. Hoje 90%, daqui a quanto tempo? Daqui a uns 2 meses? Daqui a um mês, com mais ou menos um mês já caiu tudo. Do transplante, o cabelo transplantado ele cai todo e aí ele volta a crescer fininho em torno do 3º para o 4º mês. Com 5 a 6 meses ele já começa a ganhar mais corpo, mais densidade, volume também. Consequentemente mais volume. Em torno do 9º ao 12º mês que a gente já tem um resultado final. A gente já tem uma boa prévia porque já consegue ver volume, densidade e o aspecto de naturalidade, que é isso que a gente quer. Porque não dá para fazer, Renato, um transplante num paciente para ele sair na rua e ficar com receio de alguém estar olhando para ele achando que tem alguma coisa esquisita. Por isso que eu sempre friso muito esse conceito de naturalidade. O transplante ele tem que ser natural a ponto de ninguém perceber né, que você fez a cirurgia. Entendi. Porque imagina só, você faz a cirurgia, vai para um ambiente e fica todo mundo te encarando. Te olhando, né? Entendeu? Então é o sinal que eu acho que ele fez alguma coisa ou ela fez alguma coisa. Exatamente. Estranho, então é sinal que o transplante foi mal elaborado. Por isso que nas minhas reconstruções eu faço o mais natural possível para ficar com uma densidade adequada, porque o intuito é barrar isso aqui, ó, a entrada de luz do couro cabeludo, que é o que dá o aspecto da calvície. Então muitas pessoas até me perguntam, então preciso de uma grande quantidade de folículos? Não necessariamente. Você sabia que se você der, por exemplo, 2.000 folículos na mão de uma pessoa que não sabe fazer e 2.000 na mão de alguém que sabe fazer transplante, o resultado é completamente diferente. É a forma como a gente posiciona os folículos que vai dar aquele efeito de densidade e vai deixar o resultado o mais natural possível. Tá? Por isso que tem que ter alguém experiente comandando tudo. Entendi. Doutor Renan, eu gostaria de ficar contigo aqui um bloco de 40 minutos, porque você é tanta inteligência, são tantas informações que o doutor Renan tem para nos favorecer, nos proporcionar, que hoje eu estou bastante edificado e eu quero que vocês peguem essa oportunidade que nós estamos aqui transmitindo para vocês com um mega de um profissional que está aqui do meu lado. Você vai passar agora, por favor, os seus contatos, fica à vontade, suas redes sociais, pode falar onde você atende, horários, fica à vontade, doutor. Eu atendo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 13900, do 7º andar. Também pode entrar em contato com a minha equipe através do Instagram, tem o link na bio, você vai ter acesso diretamente às minhas consultoras. Tem também o meu YouTube, tem bastante material interessante lá, o nosso site também. E para entrar em contato pode ser o 911-63-8341, que é o telefone comercial lá das minhas consultoras, tá bom? Grande prazer estar aqui, hein, Renato? Irmãozão, muito obrigado. Que crânio, hein? Valeu a pena o quê? 6 anos, 8 anos estudando? Muito mais. Muito mais? Valeu a pena esse tempo, 10 anos estudando. E já está há quantos anos na área? Estou há 3 anos. 3 anos? Ixi. Vem muito chão ainda. Vem muito chão ainda. A gente tem que sempre aprender, cara. É isso aí. Sempre obrigado pelo carinho, obrigado pelo você estar aqui conosco, nos proporcionando. E vocês entrem em contato com o Dr. Renan, porque ele tem muitas dicas, muitas informações para te favorecer e você poder fazer teu transplante capilar e ser feliz pro resto da vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido comerciais, já voltamos. Muda de canal não, permaneça aqui com a gente.